Pois bem, muito bem, vamos lá, gurizada. Então hoje nós vamos entrar no tema do Islã, certo? O islamismo, as origens do Islã, lá na Península Arábica. Hoje eu trouxe até aqui alguns materiais, e é um material aqui muito bom que eu quero comentar com vocês, que é um material um pouco antigo, é um material da editora Vozes, é um material História do Mundo Árabe Medieval. Gente, esse livro aqui foi um achado eu ter conseguido esse livro aqui. Na verdade, esse livro aqui, ele estava. Essa coleção aqui, na verdade, ela é toda uma coleção sobre história medieval, história antiga, da editora Vozes, escrita pelo Mário Curtis Giordani. Esses livros aqui eu ganhei eles, só que eu ainda não consegui trazer para cá porque eu não tenho muito espaço aqui, eu tenho que organizar um espaço um pouco maior. Mas enfim. Mas esse livro aqui sobre a história do mundo árabe medieval é muito bom, esse material, né? Porque ele pega aqui, por exemplo, deixa eu pegar só o índice dele, que nesse livro aqui está no final da página, né? Ele fala ali sobre quadro geográfico, as origens, a expansão árabe, persas e turcos, estrutura político-administrativa, estrutura social, finanças e economia, aspectos da vida cotidiana, língua e literatura, filosofia, direito e justiça, arte, ciência, e aí lá no final é que entra na parte do islamismo, a parte da religião e o legado. Então ele pega toda uma parte, ele deixa essa parte da religião islâmica para o final. Olha só que interessante isso. Pois bem, turma, vamos começar aqui então essa manhã. O tema de hoje, então, vamos pegar na página 33, diz que no mesmo período em que o sistema feudal se consolidava na Europa Ocidental como estrutura política, econômica e social vinculada ao cristianismo, no Oriente um império se formava impulsionado pela expansão de outra religião monoteísta, que é o islamismo. O islamismo, o Império Islâmico, ele tem início no século VII, na Península Arábica, e ele se expande em direção a várias regiões ali do mundo próximo. Domina o Oriente Médio, domina uma parte da Ásia, domina todo o norte da África e domina também a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Então toda essa região aqui, ela acabou caindo nas mãos aqui dos árabes, né? Claro que esse Império Árabe aí, gurizada, ele, depois de um tempo, vocês vão perceber, eles vão acabar se fragmentando, mas isso é detalhe. Bom, gente, na Península Arábica é uma região desértica na sua principal característica. É uma região onde a vida ela não é muito fácil. E na península a vida se desenvolvia nas estepes e também nos desertos. Nas estepes viviam os povos semitas, que tinham por base a língua árabe, mas que também falavam vários outros dialetos. E já nos desertos viviam os povos nômades, que são os beduínos, que criavam camelos, que criavam carneiros e também criavam cabras, não é? Então, tudo isso. Na verdade, é interessante, né, gente, que a primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente estuda o islamismo são as características geográficas, econômicas e culturais, antes da fundação dessa religião pelo Maomé. Tá? Então, assim, ó, turma, é, então, ali pegando os povos e as regiões que viviam, e também aqui pegando, né, vamos dar uma situada, os árabes, eles praticavam a agricultura nos oásis da região. O que seria um oásis? Então, oásis seria poços de água aonde você conseguia viver minimamente naquele clima tão hostil que é o deserto árabe, né? Então, um deserto bem, bem complicado ali. Nesses oásis era cultivado palmeiras, trigo e bálsamo, né? Então, ali são algumas cultivares. A principal atividade econômica, contudo, é o comércio. Aliás, gurizada, ainda hoje, nessa região ali do Oriente Médio, o comércio ele é muito importante. Caravanas cruzavam continuamente as cidades e o deserto, transportando mercadorias do Oriente e das várias regiões da Península Arábica para comercializá-la em feiras, especialmente em duas cidades, a de Meca e a cidade de Iatrib. Na verdade, gurizada, se vocês encontrarem Iatrib, Iatreb,
É a mesma coisa, certo? Iatrebe com Y, Iatrebe com I, não se preocupem, a gente está falando da mesma cidade. Iatrebe, que na verdade hoje nem se chama Iatrebe, se chama Medina. Só para vocês compreenderem. Pois bem, turma, Meca, por ser um oásis, então ali por ser um local onde havia um grande poço d'água, onde as caravanas de camelos abasteciam para poder seguir viagem, por ser um oásis, Meca era ponto de parada das caravanas. E aí, como era um local de parada das caravanas, Meca ela também se tornou um importante centro comercial. Era também o principal centro religioso da região e recebia peregrinos que desejavam cultuar os seus deuses. Sim, gurizada, antes do surgimento do Islã na Península Arábica, os povos árabes pré-islâmicos eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Esses deuses tinham vários formatos, não é? Eles adoravam animais, adoravam plantas, astros e também pedras sagradas. E a mais importante dessas pedras sagradas era a pedra negra, que ficava exposta com os demais ídolos na Caaba, que era um templo em forma de cubo. Bom, a pedra negra, ela diz ali, de acordo com a tradição, que essa pedra negra ela se encontra no centro da Caaba, lá em Meca. Na verdade, a Caaba, em árabe, simplesmente significa cubo. Tá? Isso teria sido enviado pelos céus. Originalmente ela era uma pedra clara, mas que ao cair na terra ela se tornou escura por causa dos pecados da humanidade. Na verdade, essa explicação ela é meio fuleira, assim, vamos dizer um termo assim meio. Porque, gente, a gente sabe que quando tem um meteorito, quando ele cai na Terra, ele pode até ser branco, mas quando ele entra em contato com o oxigênio, ele escurece. E não pelos pecados da humanidade, gurizada. Vamos ser científicos aqui, não vamos acreditar nessa coisa aí de é porque os preta por causa do pecado. Não, ela é preto, pecado. Não, a pedra, o meteorito deve conter ferro, né, um meteorito com ferro, e aí, quando entrou em contato com o oxigênio, oxidou, pegou ferrugem, escureceu. Não é? As coisas quando enferrujam, elas adquirem uma pátina escurecida. Né? Ou vocês acham que, por exemplo, ouro preto, sabe o ouro preto? Existe ouro preto. O que é o ouro preto? O ouro é um ouro que passou, que por estar mais próximo da superfície, ele adquire uma ferrugem. Então é isso. Então, claro, mas enfim, não vamos. Deixa os caras lá com as ideias deles e vamos tocar lá adiante. Vamos tocar. Bom, o que acontece então nessa região ali, na Península Arábica, nessa região em Meca, aonde passavam essas caravanas, aonde vinha a maior galera peregrinar para os seus deuses, foi justamente em Meca, aproximadamente no ano 570, que nasceu Maomé, ou Mohamed, ou Muhammad, tanto faz aqui, Maomé, Mohamed, Muhammad, é tudo a mesma coisa, tá? O fundador do islamismo. Bom, gurizada, o Maomé, ele era um cara que ele é um homem do seu tempo, certo? Ele é membro de uma tradicional família de mercadores da tribo Coraixita, a principal tribo lá em Meca, e desde jovem ele acompanhava as caravanas comerciais que saíam da Península Arábica. Então era um cara que primeiro que ele perdeu a mãe dele logo que nasceu, né? O pai dele morreu algum tempo depois. E também, e aí, claro, né, assim como todos os jovens, lá de Meca, e os jovens árabes, na sua maioria, ele era já, desde muito jovem, direcionado para participar dessas caravanas aí que atravessavam o deserto e iam a outras partes do mundo. Então, o Maomé, ele durante suas viagens, conhecendo outras regiões, tá? Ele conhecendo outras regiões ali próxima, ele teve contato com outras religiões, ele teve contato com o judaísmo, ele teve contato com o cristianismo, ele teve em contato com o zoroastrismo da Pérsia. Então ele era um cara que
ele teve contato com várias religiões. E aí fala-se que aos 25 anos ele se casou com uma rica viúva comerciante, Fátima, assumindo então seus negócios. Na verdade, gurizada, o nome Fátima, dependendo da tradução, pode ter outros nomes. Fátima vem de Khadija, Khadija, Cádia, Kátia, Fátima, é tudo a mesma coisa. Certo? Então, se vocês conhecem alguma Fátima, Kátia ou Khadija, é tudo a mesma coisa. Tá? É o nome da esposa do profeta Maomé. A Khadija, né, a Fátima, ela era mais velha que o Maomé. Certo? Ela era uma viúva rica, ela era comerciante, e aí ele, assim, ó, quando o Maomé ele assume os negócios, ele não precisa mais peregrinar. Beleza, né? Assim, ó, casou com uma viúva rica e agora não precisa mais ficar andando, tendo esses contatos. E aí diz a tradição islâmica, que Maomé, lá pelos 40 anos, então, a partir do ano 610, ele começou a receber as visitas do arcanjo Gabriel, que lhe transmitiu as palavras do Deus único, o Deus, né, então, Alá, que é o caso. E aí, então, o Maomé ele começou a divulgar a doutrina monoteísta, fundando o islamismo ou o Islã. Mas, para, como diria o João Kleber, aquele tosco lá, para. Agora eu estava procurando aqui um material sobre o islamismo aqui para comentar com vocês, e aí eu estava achando um texto aqui, ó, né? Achei um texto aqui sobre o profeta Maomé. Olha só esse texto aqui, ó. Qual o papel de Maomé na religião islâmica? No texto a seguir, os autores explicam que o profeta é o último grande difusor dos preceitos islâmicos e não o fundador, como normalmente se acredita. Polêmica na aula de história. Qual a importância de Maomé no islamismo? Vamos lá, pegar esse texto aqui que ele do livro, é um fragmento do livro História Geral da África, a parte 3. Livro História Geral da África, aquele gigantão lá que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Do ponto de vista islâmico, não é correto dizer que o profeta Maomé tenha sido o fundador do Islã, ou que ele pregasse uma nova fé. O Islã não é o nome de uma fé única que fora pela primeira vez apresentada por Maomé, pois que este último seria o último de uma linhagem de profetas, os quais reafirmavam cada um a fé do seu predecessor. Isso deriva da doutrina islâmica, segundo a qual Deus, desde que criou os homens, enviou-lhes profetas para guiá-los, mostrando-lhes a melhor via a seguir na terra para prepará-los à eterna beatitude. Tendo finalmente estimado que a humanidade atingira um grau de perfeição suficiente a ponto de receber as suas últimas revelações para compreender e apreciar as leis que deveriam reger a sua conduta em todas as esferas, ele escolheu para desempenhar o papel de último entre os profetas um árabe habitante da cidade de Meca chamado Muhammad ibn Abd Allah, Ibn Abdallah, membro da família dos Quraish, ou Coraishita. Os profetas anteriores a pregavam a fé em um Deus único, revelado por escrituras que lhes haviam sido comunicadas pelo céu. Aqueles que acreditam nestes profetas e em suas escrituras, judeus ou cristãos, são chamados de Halal Kitab, as pessoas do livro. E, na qualidade de detentores de uma parte da verdade revelada, eles têm o direito a uma especial consideração da parte dos muçulmanos. A intenção de Deus foi, desde a origem, proceder de modo a que toda a humanidade fosse conduzida a acreditar somente nele, o Ser Supremo. As suas sucessivas mensagens foram, portanto, orientadas em dois princípios essenciais: o monoteísmo e a universalidade. Os primeiros a receberem a mensagem foram os judeus, mas, ao longo de sua história, eles desviaram a mensagem, atribuindo-se indevidamente a exclusividade da fé monoteísta. Para corrigir esse desvio da sua intenção original, Deus enviou Jesus, que efetivamente restaurou a universalidade do monoteísmo. Mas,
coube então aos cristãos desviarem-se, proclamando Jesus filho de Deus e assim fugindo ao monoteísmo. Maomé recebeu então a tarefa de reconduzir a humanidade inteira para a via do monoteísmo universal e autêntico, o Islã. Portanto, Maomé não é o fundador do Islã, religião existente antes dele, mas o último elo de uma cadeia de profetas. Ou seja, ele é o selo dos profetas. Katimu Anbiya. O Islã venera, por conseguinte, todos os profetas anteriores, por eles reconhecidos como mensageiros da vontade de Deus. Isso é verdade, né? O Alcorão ele venera Jesus, venera Moisés. Isso é fato. Segundo a doutrina do Islã, Jesus é um simples mortal. Embora Deus tenha desejado fazer do seu nascimento um milagre, a exemplo do nascimento do primeiro homem, Adão, o ancestral do gênero humano. Não deriva que ele tenha possuído a menor porção de divindade. A sua mãe, a Virgem Nossa Senhora Miriam, Malatuna Miriam, como a denominam os muçulmanos, goza do maior respeito no mundo islâmico. Jesus não foi morto pelos judeus, foi Deus quem o convocou para junto de si. Ele não necessitava redimir-se do pecado de Adão, pois Deus acordara o seu perdão a este último antes de obrigá-lo a deixar o paraíso e a viver sobre a terra. O próprio Maomé insistia no fato de ser apenas um homem, fazendo uma clara distinção entre a sua humanidade e o seu papel como profeta. Eu sou um mortal como vocês. Em virtude das coisas que me foram reveladas por Deus, vocês devem obedecer às minhas instruções. Mas vocês sabem mais que eu mesmo sobre os seus próprios assuntos deste mundo. Por conseguinte, minha opinião acerca destas matérias não teria ela valor constrangente. Mas, como era inconcebível que Maomé, o mensageiro de Deus, pudesse agir em contradição com a vontade divina, a fé em seus conselhos de conduta nos assuntos mundanos estabeleceu-se solidamente na fé islâmica. Então, assim, ó, né, o Maomé, ele é considerado, né, dentro do islamismo como um fundador, mas na verdade aqui nesse texto aqui que está no livro História Geral da África, ele aparece mais como um mensageiro, né? Então, assim, como um difusor dos preceitos que já eram existentes. Mas, enfim, né, não vamos entrar aqui nessas polêmicas, porque isso são visões da história, né, são interpretações da história, e que, na verdade, elas se complementam, gurizada. Acho que vocês não precisam ficar nessa dúvida, mas ele era ou não. Não, ele tanto faz, tá? Nesse caso aqui dá para dizer que sim. Então, o Maomé, lá pelos 40 anos, segundo conta a tradição, ele passa a receber essas visitas e depois disso ele começa a divulgar a doutrina, fundando o Islã. Pregando inicialmente para a família e amigos, em pouco tempo ele conquista um grande número de seguidores, os followers, né, como vocês dizem, um grande número de seguidores, os islâmicos ou muçulmanos. Aliás, a palavra derivada de muslim, que em língua árabe quer dizer aquele que acredita no Islã e se submete a Deus. Mas, assim, gurizada, né? Ao mesmo tempo que... Só que pensa comigo. Tá lá o Maomé. Ele vive em Meca, que é uma cidade onde uma galera vai lá para venerar os seus deuses, os vários deuses. E aí chega o cara e diz, não, só há um Deus, que é Alá. E lá vai dar problema. Ó. Então aqui o que acontece? Com o aumento de seguidores, certo? O cara ficou famoso, né? Vários seguidores. Ele passa a ser perseguido pelos sacerdotes apoiados pelos ricos mercadores. Porque assim, ó, gurizada, pensa comigo. Se antes a galera ia para venerar vários deuses, e aí começa um cara a dizer que só tem um deus, opa, esse cara vai prejudicar os meus negócios. E isso não é excelente, senhor... Isso não é excelente, Smithers. Temos que dar um fim nesse cara, né? Então, por causa disso, no ano 622, o Maomé vai ser corrido de Meca. Certo? Aliás, gente, diz aqui, deixa eu pegar aqui um material, né, falando sobre isso. Aliás, no ano 622, não foi só isso que aconteceu com o Maomé. O ano 622 para o Maomé foi um ano bem complicado, né? E vou dizer aqui para vocês o porquê que ele foi um ano bem complicado aqui sobre o Maomé. Ele, além de tudo isso, não é, gente? Ele, assim, ó, na verdade, como ele disse, ele começou
ele começou a ser perseguido, principalmente porque os ricos achavam que iam ficar desprestigiados, né, com as suas antigas religiões. Então começaram a perseguir o Maomé, e aí no ano de 622, que foi o ano que ele teve que fugir para Yatrib, para essa cidade ao norte de Meca, tá? Não foi só por causa disso, porque em 622 morreu o tio dele que o criou, que era, acho que era Abu Talib, não me lembro agora, Abu Bakr, não vou lembrar o nome, é Abu alguma coisa, certo? E também no ano 622 morreu a Khadija, a Fátima, enfim, a esposa dele, certo? Então, além de tudo isso, além dele estar sendo perseguido por defender essa nova crença, morre o seu pai de criação, que era o seu tio, e a sua esposa. Ah, que ano horrível para aquele cara. Mas, enfim, aconteceu isso com Maomé, então ele teve que sair de Meca, ir lá para a cidade de Yatreb, atual Medina, e essa fuga, então, ela é conhecida como Hégira, que é o evento que vai marcar o início do calendário islâmico. Então, no ano 622, aqui, depois de Cristo. Pois bem, gurizada, então o que aconteceu? No caso, o Yatrib, então, ela vai se tornar o primeiro reduto islâmico e passa a ser chamada Medina, que é a cidade do profeta. Lá em Medina, o Maomé ele vai fundar a primeira mesquita, então, que é o templo, é o nome do templo religioso muçulmano, e o Maomé ele vai ganhar força religiosa e política, recebendo o apoio das pessoas da cidade e também dos beduínos, né? Na verdade, assim, o que acontece? Lá em Medina, ele vai fugir para lá, porque lá ele vai ser bem acolhido. Por essa época, a cidade de Yatreb, ela vivia um período de muita instabilidade, com várias famílias poderosas disputando o controle do chamado conselho local. E aí, se aproveitando dessa situação, o Maomé soube ganhar a liderança desse conselho e conseguir a adesão da cidade à nova religião. Então, a partir dessa época é que a cidade ela começou a ser conhecida pelo nome que é hoje, e lá nessa cidade ele organizou um poderoso exército que permitiu a ele voltar a Meca 8 anos depois e dominar a cidade. Diz ali, então, que, como eu disse para vocês, no ano 630, ele e milhares de seguidores organizaram esse exército e voltaram para Meca e ocuparam a cidade na maior tranquilidade, sem nenhuma resistência. Na verdade, gurizada, o que ele vai fazer, né? Ele tinha tanta gente que os caras lá de Meca não tinham muito o que fazer. Se eles resistissem, ia dar um estrago muito grande. Então, o que o Maomé faz? Acordo. Faz acordo com o pessoal de Meca. Ó, gurizada, sim, ó, eu vou derrubar essa... eles vão destruir os ídolos pagãos, né? Aqueles deuses que os povos ali vinham venerar, mas vai preservar a Pedra Negra. A Pedra Negra ela ainda existe lá naquela Caaba que tem lá em Meca hoje, certo? Então ele vai destruir os ídolos do paganismo e ele vai transformar a Caaba num local de adoração a Allah. E aí, então, por exemplo, quando ele morre em 632, 2 anos depois de voltar a Meca, ele morre, mas ele morre assim, ó, com grande popularidade, e ele tinha unido grande parcela da população árabe em torno do monoteísmo islâmico. Então, assim, ó, só para nós fechar aqui um pouco. Então, após a capitulação de Meca, Maomé incorporou a tradicional peregrinação a Meca nos preceitos da sua religião. Na verdade, essa ideia, assim, ó, o Islã, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, ele tem uma base de ele tem 5 pilares, são 5 pilares essenciais, certo? Essa da peregrinação a Meca não estava inicialmente, mas o Maomé, como era filho de comerciante caravaneiro, como ele foi casado com uma rica comerciante, o Maomé, ele tinha um tino comercial muito grande, porque daí o que acontece? Ele vai conquistar a cidade e vai torná-la, né, obrigatório para todo muçulmano, né, no caso que tenha condição, ir para Meca. O que faz com isso? Que a cidade movimenta a questão do turismo, que a cidade movimenta a questão comercial. Porque assim, quem vai no local para peregrinar vai ter que consumir alguma coisa.
cara era, o Maomé era muito inteligente, assim, ó, se tem um cara que era inteligente, é esse cara, porque ele não é bobo, gurizada, certo? Então, o que vai acontecer? Ele, com essa medida, né, de incorporar a peregrinação à Meca nos preceitos da sua religião, ele vai garantir a adesão da maior cidade árabe para a nova religião, ao mesmo tempo que, por intermédio dessa peregrinação, ele vai consolidar a entrada desse novo credo nas tribos beduínas do deserto. Porque vinha gente de todo o deserto lá para Meca para rezar para os seus deuses. Então, tipo, agora o pessoal chegava lá, né? Ah, cadê o meu Deus? Não, agora só tem um Deus, que é Allah. É o seguinte, cara, agora só reza para lá. Aqueles deusezinhos que você rezava lá, isso não te pertence mais. E aí, então, o pessoal, né, chegava lá e aí levava essa mensagem, então agora isso. Então, acabou acontecendo isso. Então, agora, a partir de 632, mais especificamente, todo mundo vai rezar para lá. Continua a peregrinação para Meca, o comércio continua ganhando, então, economia, gurizada. As religiões, né, elas têm um aporte muito grande, e vocês vão entendendo isso ao longo dos anos, principalmente com questões econômicas, e com o islamismo não foi diferente. A questão econômica que ela acabou entrando em conta. Então, o que aconteceu? Quando Maomé morreu em 632, todo o mundo árabe se encontrava unificado sob as normas da nova religião, pronto para iniciar o processo de expansão do mundo islâmico para além das fronteiras da Península Arábica. Esse é o grande mérito do Maomé. Ele conseguiu unificar os povos todos em torno da mesma religião. Então, gente, assim, ó, é inegável as coisas que ele conseguiu, né? Não dá para negar esse ponto aqui. Então, aqui o livro, né, do mundo árabe, deixa eu só pegar aqui a página bem certinho sobre o... Oi, cadê aqui a parte que eu procurava? Vou mostrar para vocês. Religião, 328. Eita, esse livro aqui ele é meio islamismo, né? Vamos lá. Então, gurizada, para começo de conversa, virando ali, deixa eu virar aqui o esquema também para vocês. Aqui. Doutrina religiosa. Doutrina islâmica. Doutrinar religiosamente vocês aqui, ó. Allahu Akbar. Bem, então o Maomé, ele vai transmitir os seus ensinamentos oralmente aos muçulmanos. O Maomé ele não escreveu o Alcorão, ele só ditou o Alcorão. Para registrar por escrito a fundamentação religiosa e política do Islã, os seus sucessores eles elaboraram 2 documentos, o Alcorão, ou simplesmente Corão, e a Suna. O Alcorão é isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Sim, eu tenho o Alcorão, gurizada. Esse é o Alcorão, ele não é muito grande. Quer dizer, essa edição aqui, ela é o tamanho da minha mão aqui, ó. Tá vendo? Ó, o tamanho da minha mão aqui, ó. Essa edição aqui, aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas de onde que o professor conseguiu esse livro? Bom, é o seguinte, né? Eu quando eu quero quando eu quero algum material, eu dou meu jeito. E aí, então, eu entrei em contato. Aqui no Brasil, tem ali em São Paulo, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Eu entrei em contato faz uns anos e pedi. Né? Eles estavam livros grátis, né? Eu fui assim por livros grátis. E aí eu, beleza, né? Vou atrás disso. Daí eu consegui esse material. Eu digo, eu quero um Alcorão, eu sou professor, eu quero conhecer, eu trabalho com esse tema e eu quero conhecer o tema, né? Então aqui, aí me mandaram esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, e me mandaram mais 2 materiais junto no envelope. Esse aqui é uma mensagem do Islã, que também é da Federação, uma coisa assim mais específica, a mensagem do Islã, tirar umas partes importantes aqui, ó. E também um tipo de um material teórico, um guia ilustrado para compreender o Islã. E aqui tem umas partes assim, bem coloridas, fala sobre vários temas ali, como alguém se torna muçulmano. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Milagres científicos do Alcorão, salvação do inferno, perdão dos pecados, o que o Islã diz sobre o dia do juízo, o que os muçulmanos creem sobre Jesus, qual a condição das mulheres no Islã, e por aí vai, né? Então, assim, ó, isso aqui é uma introdução para tu compreender o islamismo. Isso aqui, então, tudo me foi mandado faz uns anos aqui, tá? Então, como eu disse, eu gosto de ter as informações aqui. Então, turma, o Alcorão,
que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, segundo os muçulmanos, o Corão ou Alcorão, é que assim, a palavra al, né, o prefixo al, significa o em árabe. Alcorão é o álcool, né? Então é o Corão. O Corão, ele é o registro da palavra de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel e que por isso não pode sofrer nenhum tipo de modificação, devendo ser lido ou recitado somente em árabe, a língua do profeta. Bom, assim, ó, esse Alcorão, ele não está em árabe, ele está no nosso bom e velho português. Até porque eu não sei ler árabe, então também não dá. O máximo que tem aqui, ó, o máximo que tem aqui é o título de cada capítulo em árabe. A viagem noturna, por exemplo, Al-Isra, certo? Na verdade, o Corão, gurizada, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês. O Alcorão, então, esse registro deve ser lido ou recitado somente em árabe. Desse modo, traduções para outros idiomas são consideradas somente interpretações. Então, isso aqui, na verdade, é uma interpretação, certo? O que o Alcorão tem de interessante, gurizada? Como é que ele é dividido? Ele é dividido em 114 suratas, ou seja, 114 capítulos. Assim, gurizada, tem alguns capítulos que são algumas páginas, e tem outras suratas que cabem numa página. Tem aqui os últimos capítulos, por exemplo, tem aqui, ó. Né? Olha só o tamanho de um capítulo. Isso aqui. Pouquinha coisa, certo? Então tem aqui um pouco de informação aqui para vocês também sobre esse caso, tá? Desse modo, então, como eu disse para vocês, é a interpretação. E a Sunna, que é o caminho trilhado, ele vai reunir textos sobre a vida do Maomé. Na verdade, a Sunna é mais ou menos assim, ó, Maomé, vida e obra. Tipo aquelas biografias que vocês encontram. A Sunna é uma biografia do Maomé, reunindo os textos sobre sua vida, sobre suas ações e sobre seus ensinamentos. E é um manual de conduta para os muçulmanos. No caso, assim, tipo, se tu não encontrar nenhuma orientação no Alcorão, tu olha a Sunna. Eu nunca li a Sunna. Nunca li. O Alcorão eu já dei dando uma olhada, assim, gente. Eu não vou dizer, eu li o Alcorão. Não, eu consultei algumas partes aqui para vocês. Porque a gente tem que ter os materiais na mão. Esse que é o importante. Se tu é professor, ou se tu quer conhecer algum assunto, corre atrás, busca informação. Essa biblioteca aqui atrás, ela é resultado disso, né? Fora o que não está aqui. Pois bem, o que os muçulmanos têm aqui de importante, tá, gente? Então, primeiro, a grande característica aqui dos muçulmanos é a questão dos pilares, né, gente? Dos pilares do Islã, né? Então, tem ali os 5 pilares do Islã. Deixa eu só pegar um nome aqui, ó. 5 pilares do Islã. Tem um nome em árabe, assim, tem uns nomes em árabe aqui desses 5 pilares. O primeiro dos pilares aqui diz que a crença em um só Deus, né? Então é aquela palavra, né, que diz ali a de que só há um. Aqui, ó. 5 pilares do islamismo. Tem os nomes específicos aqui, ó. Vamos abrir para vocês aqui para tirar uma dúvida. Os 5 pilares. O nome do primeiro é o testemunho de fé. Tem que dizer assim, ó, não há verdadeiro Deus exceto Alá, e Maomé é seu profeta. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Olha, eu estou falando em árabe aqui. O nome do primeiro, o testemunho de fé, em árabe é Shahada. Não é Sahada, é Shahada, tá? Assim no romano, tá? O primeiro testemunho, então, é esse, né? Justamente a crença de que só há um Deus. O segundo testemunho, certo? Que se chama. Deixa eu ver como é que é o nome do segundo testemunho em árabe. É a oração, não é, gente? A Salah. Salah, bem como o nome do jogador aquele que vocês conhecem do Liverpool, Salah. Então, Salah é oração, fazer a oração. A oração que tu tem que fazer 5 vezes ao dia com o corpo voltado para Meca. O que é a oração aqui, gurizada? Na verdade, quais são os horários da oração? Aqui para vocês entenderem. A oração ela é feita de manhã cedo, na chamada alvorada, de meio-dia, no meio da tarde, no pôr do sol
e de noite. O muçulmano pode orar praticamente em qualquer lugar. Pode orar no campo, no escritório, na fábrica, na universidade, na mesquita. Claro que na mesquita, no caso, se tu não tem uma mesquita perto para rezar, e assim, gurizada, a oração é 5 minutos ali, reúne, faz a oração ali, voltado para Meca, e deu. Aliás, todas as mesquitas que existem espalhadas pelo mundo são com a fachada, tem uma parte ali que é direcionado rumo à Meca. Então é por isso então essa característica. Então ali é oração 5 vezes ao dia, a caridade a todo aquele que estiver necessitado, que é a zakat. O que é essa caridade aqui? Ó? Diz assim, ó. Vamos ver aqui. Certo. Então recapitulando aqui agora, o quarto pilar do Islã é o jejum no mês do Ramadã. Ah, o jejum no mês do Ramadã, ele é um mês que corresponde ao período em que Maomé teria recebido a primeira revelação do arcanjo Gabriel. Então, nesse mês, que ele não é fixo, gurizada, todo ano ele tem uma variação, nesse mês, do nascer até o pôr do sol, os muçulmanos devem jejuar e não podem realizar diversas atividades, como, por exemplo, guerrear, não pode guerrear, não pode brigar, não pode tomar água, não pode manter relações sexuais, não pode comer, desde que amanhece. Eu tenho uma amiga que ela mora lá no Egito, Uhum. e eu estava falando com ela uns dias atrás, e ela falou que ela estava em jejum, e era sobre uma coisa, isso ali, que você tinha falado. E daí eu perguntei para ela sobre, e ela estava me falando disso, e eles fazem isso direto, eu pensei que era só um grupo de pessoas, sabe? Mas é todo mundo, é surreal, e daí até sem tomar água, coisa assim, eles ficam o dia inteiro. Não é tipo 24 horas sem comer, sem tomar água, sem fazer. Não, é a hora que eles acordam até tal hora do fim do dia. É muito. Isso. É incrível. Tipo, muito legal. É uma disciplina, que isso serve, segundo falam, para uma disciplina. Então, é justamente quando desde que amanhece, e aí, claro, quando escurece, daí pode voltar, né, a fazer tudo. Isso, na verdade, essa questão do Ramadã, esse jejum, ele visa, né, então ali, conforme está o material de vocês, a expiação dos pecados e a reflexão do fiel sobre a vida. Mas o Ramadã, ele, caso a pessoa não tenha, ele não é obrigatório, assim, por exemplo, para a mulher grávida, para a pessoa velha, para a pessoa doente, e as crianças também, elas não são obrigadas a jejuar no Ramadã, porque a pessoa, né, segundo assim, pelo menos por esse material aqui, ó, diz assim, ó, embora o jejum seja beneficial à saúde, ele é considerado principalmente um método de autopurificação espiritual. Ao se desligar dos confortos mundanos, mesmo por um curto período de tempo, uma pessoa em jejum adquire simpatia verdadeira por aqueles que têm fome e cresce em sua vida espiritual. Então isso tem um motivo também baseado nessa questão do crescimento espiritual. É muito bom esse teu relato, Sharon, que tu trouxe aqui sobre esse contato que tu tem, né? Porque é interessante a gente conhecer essas outras realidades aqui, porque a gente às vezes fica, nossa, cara jejum, mas é o dia todo, não, é justamente na hora enquanto tem a claridade, e aí de noite volta tudo ao normal. Esse ano o Ramadã ele aconteceu entre abril e maio, mas todo ano ele muda, tá? Todo ano ele muda. Aqui está o material, tá? Esse ano o Ramadã ele aconteceu entre 12 de abril e 11 de maio, mas todo ano ele sofre alguma mudança porque o calendário muçulmano, ele é um calendário lunar, ele tem 11 dias a menos que o calendário cristão, que é solar. Então tu pega aqui, por exemplo, esse 2020, diz aqui, na verdade, olha só, 2020, espera que abriu aqui eu estou pegando aqui informações pelo Wikipédia, né? 2019 foi de 6 de maio a 4 de junho, 2020 de 24 de abril a 23 de maio, 2021 de 13 de abril a 12 de maio, que eu acho que era isso que eu devia ter visto aqui, tinha uma coisa. O de 2021 é de 12 de abril a 11 de maio. Aí, o que apareceu aqui para mim? 2022, de 3 de abril a 2 de maio, daí 2023, de 23 de março a 21 de abril. Então, ali, ó, pessoas doentes, pessoas grávidas, lactantes, mulheres menstruadas, idosos ou pessoas com doenças incuráveis,
não precisam fazer esse jejum, porque diz ali que a pessoa tem que estar forte, né, para poder suportar esse período. Então, essas pessoas que estão nessas situações, elas estão dispensadas desta obrigação. E a última obrigação, e essa obrigação, ela tem e essa última obrigação, na verdade, ela é justamente dentro daquilo que a gente comentava sobre sobre a questão do Maomé, incluir isso justamente pela questão da cidade de Meca não perder a sua importância comercial, a sua importância econômica, que é o quinto pilar do Islã, que é a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida para aqueles que tiverem condições financeiras para tal. Tá? Aqui, gurizada, esse ponto é bem específico ali, como disse, tu só vai, né? Tu só vai. Esse é o, digamos, o pilar facultativo. Você vai a Meca se você tiver condições financeiras para isso. Né? Então diz ali, ó. O que está falando aqui nesse material que eu tenho? Diz ali que a peregrinação anual, que chama de Hajj, a Meca, é uma obrigação uma vez na vida para aqueles que são física e financeiramente capazes de fazê-la. Em torno de 2 milhões de pessoas vão à Meca cada ano, vindas de todos os cantos do globo. Embora a Meca esteja sempre cheia de visitantes, o Hajj anual é realizado no 12º mês do calendário islâmico. Os peregrinos homens usam roupas simples que retiram as distinções de classe e cultura, de modo que todos se apresentam igualmente perante Deus. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem sobre esse processo aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que vocês vão ver aqui. Tá? Olha só essa imagem que vai aparecer. Você vai abrir aqui. Aqui, ó. Essa é uma imagem de 2014, lá de Meca. Aqui, ó. Essa é a Kaaba original. Esse é o cubo original. E aqui toda essa galera aqui que vai peregrinar a Meca. Os rituais do Hajj, eles incluem circungirar, dar a volta na Kaaba, em torno dessa Kaaba aqui, 7 vezes, e correr 7 vezes entre os montes de Safa e Marwa, como Agar fez durante sua busca por água. Agar, ela era uma, segundo conta a tradição islâmica, ela é a mãe de Ismael, filho de Abraão, o profeta Abraão, lá das né, no caso, né, porque assim, gente, a religião muçulmana, só para relembrar vocês, ela é uma religião abraâmica, tá? Assim como o cristianismo é. Então, os peregrinos se reúnem em Arafá e pedem a Deus o que desejam e por seu perdão, no que é frequentemente visto como uma prévia do juízo. Então, assim, gurizada, hoje, para peregrinar a Meca, certo? Hoje, como a população muçulmana ela é enorme, se calcula mais ou menos uns 2 bilhões. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, só perde para o cristianismo e por pouco tempo. Então, hoje, por exemplo, para visitar a Meca, especialmente na época especialmente nessa época ali do ano que a gente fala, né, no Hajj, na época do Hajj, tem lista de espera. Tem gente que coloca o nome numa lista de espera e às vezes espera até 5 anos para poder ter permissão, porque assim, como o governo da Arábia Saudita, como o islamismo ele cresceu bastante, o governo saudita ele estabeleceu um controle, que é para evitar, porque várias vezes aconteceu. Imagina tu controlar milhares de pessoas ali na época do Hajj. Então, aconteceu de vários casos, assim, das pessoas morrerem pisoteadas, de dar algumas provocações ali. Então, o governo ele controla isso, o acesso à Meca, às peregrinações, para evitar esses tumultos. Então, tem gente que às vezes espera 5, 6 anos numa lista de espera para poder visitar a Meca. Então não é muito fácil de visitar lá se você é muçulmano. Então, vocês viram ali, ó, né, e aqui eu tenho mais uma outra imagem, não sei se aparece aqui, ó, é a mesma imagem do cubo mais de perto. Essa imagem aqui, ela está num dia teoricamente mais calmo, não é? Então essa aqui é uma outra imagem que aparece aqui também para vocês sobre essa questão aqui do Alcorão, das obrigações aqui dos muçulmanos. E aí diz o seguinte, vamos continuar aqui agora que a gente já fechou essa parte das obrigações, a gente vê que as normas do Alcorão, elas foram usadas, deixa eu ver se vai aparecer aqui corretamente,
Vamos seguindo por aqui por enquanto. As normas do Alcorão, elas foram usadas para a organização de um Estado teocrático, onde governo e religião são inseparáveis. A unidade entre poder político e espiritual foi a base da criação do Império Islâmico e sobrevive em alguns países da atualidade, como a Arábia Saudita. O nome da Arábia ser saudita é porque, desde a independência da Arábia Saudita em 1932, se eu não estou enganado, acho que foi 25, agora eu não lembro bem ao certo, mas é depois da Primeira Guerra Mundial, a Arábia Saudita ela é governada por uma mesma família, a família Saud. O nome, então, por isso que o nome do país é a Arábia Saudita, porque a família Saud, ela governa esse território que ele fez parte, uma época do Império Turco-Otomano, que a gente vai falar daqui a pouco mais. Pois bem, então ali, os muçulmanos, eles reconhecem a Torá judaica e a Bíblia cristã como livros sagrados, mas para eles Maomé foi o último dos profetas e o Alcorão, ele é o portador da revelação final de Deus. O Alcorão aqui, então, que conseguiu o contato daquela associação lá em São Paulo, e eu pedi para eles me mandarem mais um exemplar desse Alcorão, porque daí não sei se o outro exemplar é um pouco melhor, a qualidade aqui, daí depois eu posso pegar esse Alcorão que eu tenho aqui e doar para algum colega meu que precise, que queira conhecer sobre a informação, sobre esse livro aqui, até para ter o material, que é interessante. Bom, turma, ali diz no final, na página 34, que a palavra jihad significa esforço ou empenho em qualquer ação, mas por causa da interpretação radical de grupos extremistas que adotam o terrorismo como tática para defender os seus preceitos religiosos, o termo jihad é comumente associado à guerra santa, ou seja, à guerra por motivos religiosos. O Alcorão, contudo, prega a paz e proíbe que um fiel inicie uma guerra. Permite o combate apenas em defesa da religião e dos muçulmanos. Então diz ali, combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades senão contra os iníquos. Então, o que acontece? A interpretação radical... Deixa eu ver aqui a segunda surata. A segunda surata é grande. Aqui, vamos ver aqui, Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis a agressão, matei-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita, a menos que vos ataquem, mas se vos combaterem, matai-os, tal será o castigo dos incrédulos. Porém, se desistirem, saberá que Alá é indulgente e misericordiosíssimo. E combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião de Alá. Porém, se desistirem, não haverá... tá bem certinho, né? Segunda surata, versículo 190 até o 193, tá certinho. Bateu aqui, a informação ela é procedente. Então, é bom a gente ter esses materiais aqui justamente para bater a informação, tá? A interpretação radical das palavras do Alcorão por grupos extremistas tem espalhado o terror pelo mundo e não corresponde à postura da maior parte das comunidades islâmicas, as quais, por causa do terrorismo, passaram a ser hostilizadas. E principalmente, vocês estão vendo, as comunidades islâmicas, elas aumentou a hostilidade às comunidades muçulmanas pelo mundo, principalmente depois dos ataques lá do 11 de setembro de 2001. Caramba! Semana que vem, então, na sexta-feira que vem, já vai completar 19 anos disso. Meu Deus do céu, cara. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, eu vi isso pela televisão, isso foi uma coisa, para muitos da minha geração, foi um episódio assim, todo mundo... Que? Como assim? O que está acontecendo? Na verdade, ninguém estava entendendo nada. Na hora que aconteceu isso, ninguém estava entendendo nada, né? Mas o certo é que depois disso, o anti-islamismo pelo mundo, ele se acentuou bastante, né? Por causa da grande influência que os Estados Unidos exercem sobre o mundo. Então isso acabou também levando a esse tipo de situação. Bom, turma, vamos continuar ali então na mesma página 34.
para falar sobre o que rolou depois da morte do profeta Maomé. O Maomé ele não deixou sucessor, certo? Por causa da discordância envolvendo a escolha do califa, o sucessor de Maomé como líder espiritual e político, instalou-se um conflito entre os seus seguidores. Eita, que isso aí tem reflexos até hoje, gurizada. Alguns defendiam como critério o parentesco com o profeta. Para eles, o primeiro califa deve ser Ali, primo e genro de Maomé. Ali. Onde? Ali. No Ali. Os que eram favoráveis a Ali passaram a ser chamados de xiitas, derivação de Chitali, que significa partidários de Ali, o tio Ali, daquela novela Clone. Outro grupo defendia a eleição do califa pelos membros do Islã de forma semelhante à usada no antigo sistema de escolha dos chefes tribais. Os membros desse grupo ficaram conhecidos como sunitas, termo derivado de al-Sunna, cujo significado é povo da tradição. Certo? Então aqui, depois da morte do Maomé, vai começar essa discordância que tem aí entre os xiitas e os sunitas. A maioria sunita venceu a disputa e conseguiu eleger Abu Bakr, que foi sucedido por Omar, Othman e Ali. Sob o governo dos 4 primeiros califas, entre 632 e o ano 661, os muçulmanos eles fizeram uma baita de uma expansão territorial. Se vocês olharem aqui nesse mapa, essa parte em amarelo aqui, ó, ela acabou toda na mão dos árabes, né? Então ali, se você for pegar, nesse espaço de tempo de menos de 30 anos, os muçulmanos dominaram a Pérsia, a Mesopotâmia e províncias bizantinas como a Palestina, a Síria e do Egito. Apesar das vitórias, a sucessão dos califas geralmente provocava crises e disputas políticas. Assim, ó, turma, a Pérsia nessa época, na verdade, desde o século III, a Pérsia ela voltou a ser governada por uma dinastia oriunda ali daquela região, que foi a dinastia dos Sassânidas, certo? Não aparece muito essa explicação, mas então a dinastia sassânida, ela governou a Pérsia de 224 depois de Cristo até o ano 661. É o Império Persa Sassânida. O Império Persa que a gente estudou lá alguns capítulos atrás, era o Império Persa Aquemênida. Só para vocês separarem aqui os termos Império Persa, tá? Bom, só que em 661, os califas omíadas, né, uma dinastia árabe originária da Síria, tomaram o poder, estabelecendo a capital do império na cidade de Damasco, atual Síria. A Síria que é aquele país que vocês sabem hoje está passando por aquela série de conflitos ali, o governo contra o Estado Islâmico, e, cara, eu não vou nem começar a querer tentar explicar isso para vocês, que nem eu consegui compreender ainda a questão ali do conflito da Síria. Mas isso vocês sabem que o conflito da Síria ele vem gerando aquela questão dos refugiados. Hoje é uma questão bem complexa aqui que, olha, ainda está sendo deglutida essa informação. Pois bem, então estabelecem a capital na Síria, continuando a expansão para o leste, seguiram rumo à Ásia Central, ocupando o território que atualmente corresponde ao Afeganistão, ao Turquestão, que é o atual Turcomenistão, e o Vale do Rio Indo. O Vale do Rio Indo, gurizada, é onde hoje fica o atual Paquistão. Só para vocês se situarem aí no mapa. Para o oeste, conquistaram o norte da África, então toda aquela região do deserto do Saara, e a Península Ibérica. Então eles entraram também em Portugal e Espanha. Na Europa Ocidental, a expansão islâmica foi barrada pelos francos na Batalha de Poitiers, em 732. Essa Batalha de Poitiers, liderada então pelo Carlos Martel, que eu havia trabalhado com vocês há algumas aulas atrás. Então ali está o encontro dos francos com os muçulmanos. No ano 750, os abássidas derrotaram os omíadas e estabeleceram uma nova dinastia com capital em Bagdá, atual Iraque, que se consolidou como um importante centro comercial. Assim, gurizada, a capital Bagdá, ela foi construída
apesar de Bagdá estar naquela região ali da Mesopotâmia, ela está ali naquela região ali, não me lembro se é o Rio Tigre ou o Rio Eufrates, que corre uma coisa ali, é o Rio Tigre que corre ao lado de Bagdá. A cidade de Bagdá, ela não existia até o tempo dos Abássidas. E os Abássidas, então, eles construíram... Aliás, caiu até no Enem uma questão sobre esse tema aí dos Abássidas, tá, gente? Sobre a construção de Bagdá. Depois eu vou mostrar para vocês essa questão. Então, no ano 750, os Abássidas constroem uma nova capital em Bagdá, que se consolidou como um importante centro comercial e governado pelos Abássidas até 1258, então são 5 séculos. Iniciou-se um período de muita prosperidade e paz interna. Apesar da vitória dos Abássidas, a Península Ibérica continuou sob domínio omíada como área independente do Império Islâmico até 1031, quando o último califa omíada foi destituído do poder. Tá? Então aqui, turma, para a gente continuar, deixa eu me situar aqui, ó, da expansão, tá? Deixa eu mostrar para vocês um outro arquivo. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Depois. Isso aqui é interessante, ó. A expansão territorial e a expansão econômica islâmica. Tá? Então, entre os séculos 7 e 8, os territórios conquistados pelos muçulmanos possibilitaram a formação de uma ampla rede de rotas comerciais sob seu comando. Essas rotas foram consideradas as mais importantes da época porque faziam conexões entre Europa, África e Ásia. Então aqui tem um texto e um mapa, né, o texto do Robert Mantran sobre essa expansão econômica islâmica. Olha só aqui, ó, as rotas principais. Então olha só o trajeto todo que eles passam, olha só. Eu vou mandar esse material depois para vocês lá no grupo do Whats, né, esse PDF. Eu vou mandar esse material e eu quero mandar para vocês também. Deixa eu abrir aqui para vocês uma coisa. Ó. Acabei esquecendo de mandar para vocês na última aula, porque enfim, deu toda aquela situação. Eu quero mostrar aqui para vocês um texto. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Só um pouquinho, eu vou ter que abrir uma janela aqui um pouco. Tá. Aqui. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou mandar para vocês agora. Vou mandar aqui para vocês agora um material que para vocês fecharem uma explicação sobre o porquê que o islamismo, o islamismo pregado pelo Maomé, ele cresceu tanto ali a ponto de depois ele acabar tendo que ser expulso da Península lá da cidade de Meca. Vou mandar esse material aqui para vocês agora, mandei no grupo do WhatsApp agora, é um artigo chamado As Origens do Islã. Tá? Vocês não precisam ler ele agora, depois a gente vai ver depois. Tá? Pois bem, vamos retomar aqui. Ó. Vamos pegar esse material aqui, então, deixa eu fechar esse aqui para vocês, espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui que apareceu, mulher islâmica, isso aqui. Esse material aqui, ó, vocês têm acesso a esse material lá pela plataforma, tá? Eu decidi colocar ele aqui porque fica mais fácil aqui para vocês pegarem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera um pouquinho, deixa eu voltar de volta, uma janela, aqui. Eu não estava mostrando o material para vocês, por isso que realmente não... Isso aqui apareceu para vocês? Não, né? Isso aqui acho que eu não tinha mostrado para vocês, essa expansão aqui. Não tinha mostrado, tá? Mas depois eu posso mandar para vocês esse arquivo, tá? Fica tranquilo que eu mando para vocês esse esquema aqui da expansão dos omíadas. Eu quero mostrar aqui para vocês agora, tá? Esse material aqui, ó, da expansão do Islã. A expansão territorial e política muçulmana acarretou profundas transformações na sociedade árabe, as quais conduziram a uma expansão econômica tão grande que nos séculos 9 e 10 os mercadores muçulmanos comandavam o comércio mundial da época, desde o Atlântico até a Índia. E como que se processou essa evolução econômica? A partir do final do século VII, os muçulmanos tinham a sua frota e dominavam todo o Mediterrâneo Oriental. Por algumas razões práticas e também por influência anti-bizantina, criaram uma moeda própria com a qual se emanciparam da influência bizantina ou sassânida, né? Tanto os bizantinos quanto dos sassânidas, facilitando o fluxo de trocas dentro do império. O enriquecimento das classes dirigentes promoveu o progresso das cidades antigas ou novas. O impulso foi dado. Recebeu novo alento
quando a África do Norte e depois a Espanha passaram para mãos muçulmanas. Daí por diante eram oferecidas duas fontes de riqueza aos que pudessem alcançá-las. A era abássida foi a do triunfo para a economia muçulmana. A intensa atividade patente nas cidades e rotas comerciais, a abundância de riquezas que o mundo muçulmano regurgita, foram motivadas pelo domínio total do Mediterrâneo e da parte ocidental do Oceano Índico e pela transferência da capital para Bagdá, que criou uma corrente de permutas e de atração entre duas grandes zonas mercantis. O domínio dos mares permitiu viagens da Espanha ao Oriente Próximo sem passar por intermediários europeus ou bizantinos. O fato de, no século X, os países muçulmanos estarem sob a autoridade de diferentes soberanos não tinha importância alguma para os mercadores. Por outro lado, com a posse da África do Norte, o Islã garantiu o controle das rotas das caravanas que levavam ao Mediterrâneo ouro e outros produtos da África ao sul do Saara. É um tema que a gente vai estudar ele mais adiante aqui para vocês. Eu quero mostrar um material aqui para vocês pegarem. Bom, assim, aqui, deixa eu mostrar para vocês essa questão aqui. Espera um pouquinho. Não é recente, ó. Essa questão ela é de 2018. Falei para vocês que era recente, realmente é recente. Deixa eu ver se vai abrir aqui o meu arquivo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai abrir o meu arquivo aqui agora. Aqui, questão 85 do primeiro dia da prova do Enem 2018. Eu lembro dessa questão aqui, eu dei risada quando vi essa questão de essa questão é barbada. Para mim que sou professor é barbada. Bom, aqui, ó, questão 85 do primeiro dia. Então disse: este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo rio Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral. Assim ele traçou e destinou as verbas para a sua construção e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí e que Deus vos abençoe. A decisão do califa Al-Mansur de construir Bagdá nesse local orientou-se pela então ali. Letra A. Disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. Letra B. Proximidade de áreas populosas como afirmação da sua superioridade bélica. Letra C. Submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real. Letra D. Fuga da Península Arábica como afastamento dos conflitos sucessórios. Ou letra E. Ocupação da região fronteiriça como contenção ao avanço mongol. Bom, turma, deixa eu explicar essa questão aqui para vocês, tá? Eu já descarto de cara a letra E, porque o Império Mongol, ele é do século 12 ou 13, eu não me lembro agora, é 12, tá? Começa no século 12 o Império Mongol, lá da Mongólia, norte da China. Então eu já descarto de cara essa. Fuga da península como afastamento aos conflitos sucessórios. Não tinha mais conflito sucessório no tempo dos abássidas. Tá? A construção de Bagdá, ela se baseou na disponibilidade das rotas e terras férteis nessa região do rio Tigre-Eufrates, que é a Mesopotâmia, certo? Permitiu o desenvolvimento da população e do exército, fortalecendo o poder do califa Al-Mansur. Essa é uma questão interdisciplinar porque ela dialoga muito com a geografia, porque tu tem o rio Tigre e o Eufrates, tu tem os canais, então é uma área fértil. Que como era fértil desde a antiguidade, tá, turma? Então essa era uma área lá, inclusive, onde se desenvolveram as mais antigas civilizações daquela região. Então, essa questão aqui, ela até era fácil, né? Então, assim, ó, mas ela é uma questão que ela te exige conhecimento geográfico também. Então, ela é uma questão interdisciplinar. Uma questão boa, essa aqui é uma questão boa. Essa aqui é aquela típica questão que o pessoal coloca na prova para o pessoal não zerar. É só tu ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de concentração, você consegue estabelecer um resultado. Bom, turma, aqui, ó, vamos pegar o desenvolvimento científico e cultural
islâmico, né? Infelizmente não está aparecendo aqui no meu material para vocês, tá? O apogeu do desenvolvimento cultural islâmico aconteceu durante o governo de Harun al-Rashid, que viveu entre os séculos 8 e 9, da dinastia Abássida. Ele foi o responsável pela compilação da tradição oral pré-islâmica e dos contos que compõem a obra As Mil e Uma Noites, uma ainda hoje muito popular. Gurizada, As Mil e Uma Noites, vocês com certeza conhecem algumas histórias das chamadas Mil e Uma Noites. Eu, de cabeça, vou lembrar de 3. Ali Baba e os 40 Ladrões, é das Mil e Uma Noites. Simba, o Marujo, também faz parte. E tem aquela que todo mundo já deve ter ouvido falar. Vê se alguém responde aí. Que sim, faz parte das histórias dos contos das Mil e Uma Noites. Dica. Aladdin? Exatamente. Aladdin faz parte das Mil e Uma Noites, dos contos das Mil e Uma Noites. Parece uma lâmpada, né? Assim, aí sai a fumaça, sai o gênio aqui, né? Eu não tenho efeito especial, mas o Aladdin, sim, gente. O Aladdin também é um desses contos que estão nessa história das Mil e Uma Noites. A literatura árabe, né? Então, é a principal contribuição da literatura árabe, essa história das Mil e Uma Noites, que alguns de vocês talvez devam ter ouvido falar da história, que tinha um rei chamado Shahriar, que ele, um dia ele ficou, né, enfim, passou por uma situação lá, e aí ele toda noite ele deitava com uma, todo dia ele casava com uma, né, com uma mulher lá, e no final da noite matava ela. Daí aparece lá uma princesa chamada Sherazade, e aí diz, não, ele não vai conseguir fazer isso. E aí então a Sherazade, ela durante 1001 noites, ela manteve ele fitado, porque daí o que acontece? Ela contava uma história, mas o final ela deixava para contar no outro dia. E aí ela foi emendando uma história na outra durante 1001 noites, e no final dessas 1001 noites ela foi libertada e ela viveu mais uns anos. É a origem desses contos, As Mil e Uma Noites, que na verdade são histórias que... são histórias aqui que são hoje muito populares. Eu não lembro outras histórias das Mil e Uma Noites, mas essas aí, bom, só nessas aí tu já tem várias, né? Essa do Aladdin tem várias representações, tem vários filmes e desenhos. Nessa do Ali Baba, a referência ela é grande, e essa do Simba o Marujo, ela é de um cara lá daqueles navegantes ali do mundo árabe, enfim. Inclusive tinha um filme antigo contando sobre Simba o Marujo. O califa fundou em Bagdá a Casa da Sabedoria, inicialmente uma grande biblioteca, onde eram realizados trabalhos de cópia, tradução, estudo e guarda de textos estrangeiros. E, posteriormente, a instituição passou a contar com um repositório de livros e uma academia, além da biblioteca e de grupos de tradução. Se transformou no maior centro intelectual do mundo islâmico. No local, vários textos da antiguidade greco-romana, esquecidos pelos europeus, foram recuperados e traduzidos para o árabe. Olha a função dessa biblioteca. Esse conhecimento chegou à Europa Ocidental justamente numa área que estava sob domínio muçulmano, que era a Península Ibérica. Então, estudiosos islâmicos que lá viviam introduziram na Europa os algarismos indianos, que vocês conhecem hoje como arábicos ou indo-arábicos. Os números que a gente usa hoje é indo-arábico. Até para nós fazer conta com o número arábico é bem mais fácil do que fazer com números romanos. Vocês sabem disso. Ninguém aqui de vocês deve ter tentado fazer cálculo com números romanos aqui de vocês, tá? Então ali, e também o conceito do número zero. Áreas da matemática, como a trigonometria e a álgebra, que vocês gostam bastante, foram desenvolvidas nesse período com base nos estudos de Al-Khwarizmi. Aliás, turma, o nome Al-Khwarizmi é o nome que dá origem à palavra algarismo. Tá? Esse é um ponto aqui, uma curiosidade histórica aqui para vocês, tá bom? No campo da medicina, destaca-se a contribuição de Abu Ali al-Hussein ibn Sina, também conhecido no Ocidente como Avicena. Esse cara é importante. O Avicena é autor do Livro da Cura e de uma monumental enciclopédia médica, o Cânone da Medicina.
Avicena também escreveu obras de geografia, onde descreveu regiões e principalmente cidades por onde passavam os mercadores árabes. A produção de conhecimento na cultura muçulmana, ela não ficou restrita ao território abássida. O território sob domínio omíada na Península Ibérica, além de servir de porta de entrada do conhecimento islâmico na Europa, também era um local de intensa produção intelectual. Nascido em Córdoba, o filósofo Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd, conhecido como Averroes. Aliás, turma, esse Averroes é aquele cara que ele, inclusive, tem uma referência a ele naquela pintura do Rafael Sanzio, lá no Renascimento, chamada A Escola de Atenas. Tá? Destacou-se como comentarista da obra de Aristóteles e é considerado um dos mais ilustres pensadores do período medieval. Sobre sua obra, então, tem um trecho aqui, ó. O que caracteriza e marca sua originalidade é a intenção de expor a pura filosofia mediante a leitura direta de Aristóteles, independente de todo compromisso prévio com qualquer doutrina ou magistério, por mais antigo ou sagrado que fosse. As leituras e interpretações de Averroes à obra de Aristóteles têm a intenção e a finalidade de demonstrar a primazia da filosofia, em sentido estrito, sobre qualquer outro tipo de saber. Ou seja, como sabedoria humana, a filosofia não depende da ajuda da revelação divina, nem está subordinada à experiência empírica própria das ciências e das artes. São exposições do pensamento autêntico de Aristóteles, na medida em que este encarna a experiência da própria filosofia. Tradicionalmente, até Averroes, o pensamento muçulmano partia na crença na realidade e unidade do cosmos como algo definitivamente acabado. E assim, turma, eu poderia citar aqui outras referências na produção científica e cultural islâmica, posso até mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui, ó. Cara, abri bem certinho, não acredito. Cara, abri a página certinho aqui agora. O legado árabe no terreno científico, certo? Podemos concluir que os árabes fizeram mais que transmitir a ciência, renovaram o gosto por ela, cultivaram-na, exerceram seu espírito crítico e começaram a confrontar os conceitos gregos com a experiência. Sua tendência bem moderna de desenvolver as técnicas e as aplicações práticas favoreceu-os consideravelmente. Somos-lhes devedores em astronomia, em mecânica, em química, pela invenção de úteis instrumentos e em medicina, pelo desenvolvimento dos primeiros grandes hospitais, os maristãs, em que o cuidado com os doentes era acompanhado pela formação de jovens médicos e por observações puramente científicas. Focalizando os árabes como pioneiros nos vários ramos do saber, Gustave Le Bon sublinha o emprego do método experimental, normalmente atribuído ao Francis Bacon. Tá? Então, aqui, por exemplo, tá? Lembremos das seguintes contribuições. Na matemática, os algarismos. Na astronomia, os árabes teriam se antecipado a Kepler e Copérnico na descoberta do movimento elíptico dos planetas e na teoria da mobilidade da Terra. Certo? Na medicina, no campo da oftalmologia, 2 cientistas do mundo árabe legaram à posteridade 2 excelentes tratados que enriqueceram o acervo grego sobre oftalmologia. São considerados, na medicina também, a gente pode citar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, o tratado sobre varíola e sarampo teve 40 edições inglesas posteriores, de um autor chamado Al-Razi. Cursos de medicina ministrados em Viena no século XVI ainda eram baseados em grande parte nesse cânone do Avicena. Então, gente, tem muita coisa aqui, ó, certo? Pena que não vai dar tempo da gente falar, tá? Tem vários fatores aqui, a gente pode falar da linguística. Posso puxar da linguística aqui, por exemplo, ó, palavras, certo? Alcoba, alfombra, armazém, que em espanhol é almacém, fulano, uma palavra árabe, alcatifa, alfaiate, alfândega, algibeira, que é aqueles bolsos, né?
E tem aqui também nomes geográficos na Península Ibérica, por exemplo, Guadalajara, certo? Guadalupe, são algumas palavras de origem árabe. Certo? Eu poderia falar outras coisas aqui, mas agora também não é o caso aqui, tá, gurizada? Agora são 11h49, tá? Essa parte aqui sobre o fim do Império Islâmico e a ascensão turco-otomana, isso fica para uma próxima aula.